Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez para poder liberar uma palavra para o seu coração. E você sabe que nós estamos em propósito, nós estamos profetizando esse mês que o Senhor é aquele que vai acalmar a nossa tempestade. Qual tempestade que você tem passado na sua vida? É na área financeira, emocional, sentimental, espiritual, conjugal. Eu não sei qual tempestade que você precisa que Deus acalme, mas uma coisa eu sei, Deus tem poder de acalmar todo tipo de tempestade e de adversidade que você esteja passando, tá certo? E o texto que nós vamos ler, que está baseado na nossa temática sobre tempestade, hoje é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22, que fala mais ou menos o mesmo sentido, né? A gente estava lendo sobre Marcos capítulo 4, verso 35, e agora a gente vai partir para esse texto que também traz aplicações em cima dessa temática. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre as águas, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ter com ele, e reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Bom, eu acabei de ler aqui Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Eu li do verso 22 em diante, e especificamente hoje eu li todo o texto para que você tenha uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. Bom, também falando sobre tempestade, nesse episódio, é o episódio que Jesus decide andar sobre as águas. Jesus dá uma ordem para que os discípulos entrassem no barco, ele vai se despedir da multidão, e seguida vai para o monte orar. E você vai ver os discípulos passarem por uma grande tempestade, né? As águas estavam entrando no barco, os discípulos estavam inquietos, desesperados, e de repente, quarta vigília da noite, Jesus decide aparecer andando sobre as águas. Marcos dá uma informação interessante, falando que os discípulos já estavam cansados de tanto remar, porque os ventos que sopravam sobre eles eram ventos contrários. E de repente aparece Jesus andando por cima das águas na direção do barco. Pedro, então, atemorizado com aquilo que viu, e disse: "Tu és realmente o Cristo, deixa eu ir ter contigo." Ele vai sair e também vai andar sobre as águas. Só que em algum momento ele vai olhar para os ventos e vai afundar. Jesus socorre ele, volta com ele para o barco, e a Bíblia diz que imediatamente a tempestade acaba. O vento é cessado e as águas ficam tranquilas. Bom, existem algumas aplicações que são de grande valia para a nossa vida nesse texto, baseado nessa profecia, ou melhor, nesses dias que nós temos profetizado que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. Dentre tantas coisas que eu poderia destacar nesse texto, eu quero destacar a ordem de Jesus. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos para embarcar e passar diante dele para o outro lado. Perceba, Jesus está dando uma ordem para que os discípulos pudessem entrar no barco.
Os discípulos não entram no barco porque querem, eles entram no barco porque Jesus está dando uma ordem para entrar. Em seguida eles vão passar por uma grande tempestade. Isso mostra para nós que o fato de eu e você estarmos debaixo da vontade de Deus não significa que nós não vamos passar por tempestades. O fato de eu e você estarmos debaixo da direção de Deus não significa que não vai ter vento, não vai ter luta, não vai ter crise, não vai ter dificuldade. Porque tem gente que está ouvindo essa palavra agora e está dizendo, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou com a minha vida em Deus, eu estou firme no Senhor, e estou vendo os ventos, estou vendo as tempestades, estou vendo a coisa piorar. E a resposta é simples. Se Jesus está sobre a nossa vida e nos ordenou entrar no barco, isso não significa que não teremos processo. Vão ter tempestades, vão ter adversidades. Ter Jesus na sua vida não é a ausência de aflição. Jesus falou para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. As aflições fazem parte da vida. As tempestades fazem parte da vida. Agora a confiança que eu tenho que ter é que o Deus que me mandou entrar no barco é o Deus que vai me sustentar no meio das águas. É o Deus que vai guardar o meu barco. É o Deus que não vai deixar o processo me afundar, porque eu estou debaixo de uma direção. Existem caminhos que você não queria entrar, situações que você não queria fazer, sabe, rumos que você tomou que você não queria tomar, mas você fez, porque Deus te mandou fazer. De repente você viu a tempestade aparecendo. Isso não significa que Deus te abandonou e que Deus não estava com você. É porque Ele queria gerar na sua vida uma experiência de maturidade e crescimento espiritual para você. Porque conforme a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos profetizar, vamos orar ao Senhor. Já está com o seu copo com água aí preparado, separado, está aqui o meu. Nós vamos orar agora acreditando que essa tempestade vai ser acalmada sobre a sua vida. Pai, nós estamos em Tua presença. Nós queremos consagrar a Ti esse copo com água, profetizando que após esse momento Tua filha vai ter paz no seu coração, Teu filho vai ter paz na sua alma e que toda tempestade vai ser cessada agora. Eu profetizo cura, libertação, vida, salvação. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar sua água aí, meu irmão. E o próximo testemunho vai ser o seu. Você vai contar, vai escrever pra gente aqui nos comentários o que Deus está fazendo através dessa poderosíssima palavra pro teu coração. Tá certo? Te aguardo aqui amanhã às 18 horas com esse propósito, profetizando que Deus vai acalmar a tempestade. Traz um amigo, um colega, um primo, chama alguém para participar com você desse projeto, desse propósito que tanto tem abençoado a sua vida. Te aguardo aqui amanhã às 18 horas. Um abraço, paz.